Eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, o erro que matou a melhor série da década. Qual série? Provavelmente Stranger Things, né? É de qual canal, amor? Você tá ligado? Esse canal maravilhoso que dá a sua opinião. Mas antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, hype o vídeo, faça seu comentário, o que tem na descrição. Tem o link da minha Twitch, faço live lá todos os dias, meu nobre. Então clica aí e segue lá, beleza? Agora vamos pra reação. Vamos! Cara, Stranger Things é uma série querida por muitos, né? Muita gente tem ela como a série favorita da vida, e dá pra ver o porquê. Ela tem uma coleção de momentos e episódios incríveis, além, é claro, dos seus personagens que foram tão marcantes que mesmo não assistindo, você sabe quem é, por exemplo, a Millie Bobby Brown ou Finn Wolfhard. Só que assim, toda a história tem um fim, e quando a gente fala de Stranger Things, esse fim talvez acabou acontecendo bem antes. Muitas séries acabam tendo um momento de queda, e quando a gente fala de Stranger Things, essa queda começou quando a série foi perdendo justamente uma das características que fazia ela ser tão especial. E talvez você nem tenha percebido isso de forma tão clara, mas conforme os anos foram passando, a série foi deixando de lado a sua própria essência. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, como a perca do realismo acabou matando a melhor série da década. Bom, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado, e bora pro vídeo. Hoje é só o Davi. Verdade. Um dos motivos da gente estar fazendo esse vídeo aqui é porque recentemente a gente resolveu reassistir Stranger Things desde o comecinho. E cara, a gente foi percebendo uma parada muito peculiar. Uma série que costumava ser assim, acabou ficando assim. E se você tá se perguntando do que exatamente eu tô falando, é nada mais nada menos do que o realismo da história. Porque apesar de Stranger Things sempre ter sido uma série sobre o que é real, com monstros de outras dimensões e uma garota com poderes, ela conseguia fazer tudo isso parecer absurdamente pé no chão. Existia uma sensação constante de que aquilo poderia realmente estar acontecendo com crianças normais de uma cidade pequena. E esse realismo pode ser analisado por várias perspectivas dentro da série, no roteiro, na atuação, nos diálogos e até na construção. Cara, eu vou abrir um parêntese aqui, porque tipo assim, isso não é exclusividade de Stranger Things, tá? Realmente aconteceu isso. A primeira temporada era simples. A gente foi tomado pelo desejo de descobrir o que estava acontecendo na série, sem muitos efeitos, sem muitas luzes. Foi a construção, né? Exatamente. E a gente vê isso em diversas séries. Eu vou citar mais uma vez aqui, cara, The 100, os 100. A série começou bem, tipo assim, ficção científica, pé no chão, papo de, a humanidade foi foi viver no espaço porque a Terra estava inabitável. Mano, voltaram pra cá. Teve lá as paradas. Mano, depois virou uma bagunça generalizada. Acho que eles ficam sem ideia. Ele começa a colocar muitas coisas irreais, além da falta de realismo que já existia, de fato de ser ficção científica. Mas isso não é exclusividade de Stranger Things, cara. Personagens, só que o ponto que mais me chamou a atenção reassistindo foi o mais perceptível de todos, a cinematografia. A forma como a série era filmada mudou completamente ao longo das temporadas, e junto disso mudou também a sensação que ela passava. Antes, a série parecia algo mais intimista, mais cru, mais real, o que quando você compara com as últimas temporadas, é perceptível que não é mais a mesma coisa. E talvez esse tenha sido o maior fator que mudou completamente a minha experiência e a minha vontade de assistir essa série tão memorável. Cara, você lembra de assistir a primeira temporada de Stranger Things? Eu quero que você volte lá pra 2016 e pense especificamente na forma como ela era filmada. O visual da série, as florestas, as ruas vazias de Hawkins, os quartos das crianças, a casa dos Byers, tudo tinha um senso de naturalismo muito palpável. Era como se você estivesse vendo um recorte da vida real. E isso que é o mais impressionante, não importava o quão absurda ou fictícia fosse a premissa, Hawkins parecia real. A cinematografia tinha uma abordagem muito mais contida e intimista, nada parecia muito estilizado ou tentando chamar atenção o tempo inteiro. Não tinha aquele visual super polido de blockbuster, era algo simples e extremamente eficiente em te colocar dentro daquele mundo. Era apenas um grupo de pessoas de uma cidadezinha investigando o caso de um garoto desaparecido. Isso era a coisa mais identificável possível, porque a cinematografia permitia que isso acontecesse. Por exemplo, cara, aqui, olha para o estilo da filmagem em si. Esse é um frame da primeira temporada, e antes de eu dizer qualquer coisa, o que esse frame passa? Se você nunca tivesse assistido Stranger Things antes, se você estivesse vendo esse frame pela primeira vez, o que essa imagem transmite pra... Eu ia falar que não faz parte da mesma série.
pra você que sensação ela te dá. E se você ainda não percebeu, e esse frame aqui, ou esse aqui, ou até mesmo esse? Bom, todos esses frames se encaixam numa coisa chamada filmagem observacional, ou filmagem de observação, o que a gente pode chamar também de uma filmagem voyeurista, no qual a câmera ou a gente vira um observador do ambiente para dar aquela sensação de como se a gente estivesse invadindo a história. No episódio 6, por exemplo, o Dust e o Mike estão procurando Eleven e acabam vendo uma confusão ali no mercado, e eles percebem que a Eleven poderia ter passado por ali e vão até o mercado. Mas nota onde eles colocam a câmera nesse take. Ela tá Atrás de um escondida em um arbusto. Parece que a todo momento a gente tá observando o que os personagens Caraca, estão é verdade. fazendo. É quase que invasivo a forma como a câmera tá espionando eles. Mas ao mesmo tempo, isso é um retrato da própria narrativa. Naquele momento, as crianças estavam sendo perseguidas, sendo vigiadas pela galera do laboratório. E esse estilo de filmagem tá por toda a primeira foi temporada, muito onde a bom. câmera Foi. age como testemunha da história que tá acontecendo aqui. Não tem takes centralizados nos personagens pra mostrar a importância deles toda hora. Eles só estão no quadro vivendo a vida deles sem saber o quão importantes eles são na história. E é por isso que você pode dizer que a câmera, assim como a gente, tá só assistindo. Ela tá assistindo e filmando uma situação em vez de antecipar a importância de cada momento. O que nas últimas temporadas meio que é exatamente o contrário que acontece. Em vez de uma filmagem de observação, você tem uma filmagem completamente performática, zoom toda hora e o enquadramento sempre centralizado. Ela tá constantemente mostrando pra você onde olhar e quanta importância aquela cena tem. Esse tipo de enquadramento centralizado foi feito pra ser memorável, não algo que acontece a cada cena do episódio, sabe? E quando a câmera sabe demais sobre uma situação, sobre uma cena, o realismo se quebra e se torna tudo praticamente um espetáculo forçado. Pô? E da Caraca! mesma forma, a iluminação é um dos grandes pontos a ser observado na questão da cinematografia da série, coisa que, sinceramente, talvez seja o maior ponto de mudança das antigas para as novas temporadas, na minha opinião. Principalmente na primeira temporada, a gente pode chamar o modo como eles iluminam os ambientes de iluminação diegética, mas o que isso significa? Basicamente que as fontes de luz que aparecem na fotografia vêm dentro do próprio mundo da história, vêm dentro dos próprios locais. Por exemplo, a maior parte da iluminação da casa da Joyce, da casa dos Byers, vem de fontes normais de luz, dos piscas-piscas de Natal, das lâmpadas, das janelas, tudo isso pra dar ideia do quanto aquilo é natural. Esse take do cachorro, por exemplo, é um dos que eu mais gosto. Olha como a luz do sol ilumina o doguinho e depois se espalha pelo ambiente. Tudo é pensado pra ser um frame da vida cotidiana, sabe? Pra ser o mais parecido possível com o que a gente já viu na realidade. É por isso que essa cena e cenas como essa se tornam tão identificáveis. Você se sente dentro da história. Mas quando a gente vai pra quarta e principalmente a quinta temporada da série, embora a gente ainda consiga encontrar esse tipo de iluminação natural se procurar bem, o foco dela não é nisso. A iluminação nessas últimas temporadas não se torna realista porque ela não é diegética, ela não é natural. Olha esse take aqui, cara, tudo tá perfeitamente iluminado. E à primeira vista você pode até achar normal por causa desse padrão Netflix que já tá dentro da nossa cabeça, mas você consegue ver de onde vem essa luz e por que ela tá iluminando o rosto dos atores. E cara, isso não acontece só nessa cena, mas nessa e nessa aqui também. Esses momentos não são exceções, quase todas as cenas das temporadas recentes são iluminadas no mesmo padrão, um padrão que é simplesmente igual a qualquer produto de serviço de streaming. A série que tinha um estilo em cada take simplesmente perde a sua identidade. Preguiça. Outro ponto que deve ter um tópico somente pra ele quando o assunto é a cinematografia de Stranger Things são as cores, cara. Stranger Things desde o início vem com a premissa de ser uma série com uma estética meio sinistra, misteriosa, e as cores fazem jus a isso. Na primeira temporada tudo é bem apagado, meio dark, meio sombrio. As paletas de cores correspondem ao próprio ambiente da cidade. Você vê muito do marrom, do verde, claro, mas eles não são tão saturados e nem tão brilhantes, o que significa que as cores não se destacam tanto. Quando você olha pra um frame como esse, a série não usa nenhum tipo de simbolismo através das cores. Mesmo sendo colorida por causa da luz do dia, ela só usa do ambiente pra ser o mais natural possível. De novo, pra respeitar aquela estética da série pré-estabelecida desde o início. Mas é na terceira temporada que tudo isso começa a Muitas mudar. cores. A estética É. da série praticamente muda completamente. Ela se inverte. As cores que não eram saturadas ficam muito mais intensas, com a estética virando um neon e tons
vibrantes pra todo lado que você batia o olho. Papo E reto. realmente, isso agradou muita gente, principalmente o público novo adolescente que a série tava ganhando. Mas essa mudança na estética e nas cores só prova que a série tava indo contra a sua própria essência, sua própria identidade. Ela tava se tornando cada vez mais irrealista com ela mesma. Essa cena aqui, cara, simplesmente não existe, ela não é real, no sentido que sua mente não associa cores tão fora do lugar assim. E de verdade, rapaziada, não me entendam mal, eu realmente gosto um pouco dessa mudança de paleta de cores da terceira e da quarta temporada de ST, mas quando a gente fala de realismo, aquele que a primeira temporada tinha, é algo realmente questionável. Mas chega num ponto que, sinceramente, isso nem importa mais pra história, porque aqui ela abandona totalmente o realismo e se torna um completo espetáculo. E por fim, cara, simplesmente não dá pra falar sobre mudanças de estilo de Stranger Things sem falar da edição da série. Mano, existe uma razão pela qual você sente uma sensação de imersão gigantesca quando assiste a primeira temporada. Essas cenas têm um ritmo bem mais lento, mas que é totalmente intencional. Muitas vezes as cenas permanecem por muito mais tempo do que deveria, entre aspas. Você consegue ouvir o som do silêncio nas cenas às vezes. E isso porque o ritmo aqui é de um drama e não de um filme de ação ou ficção científica. E isso tem tudo a ver com a realidade que ela transmite. De verdade, não importa qual cena seja da primeira temporada, você vê que ela não tem muitos cortes. Isso permite que a gente, o espectador, mergulhe dentro da cena, dentro da história. Neste take, por exemplo, o Lucas sai com sua bike pra investigar e tentar encontrar o portal sozinho. Mas se liga o quão paciente a câmera é, o que é totalmente o contrário de algumas das novas temporadas, onde eles cortam a todo momento pra dar esse senso de urgência. Esse take do Lucas é um plano sequência gratuito, mas que serve pra te colocar dentro da história. Eles poderiam cortar muito antes, mas eles fazem questão de deixar o moleque andando de bike até o final, e eu acho isso iradíssimo. O maior erro dessas temporadas recentes foram abandonar essa parada. Parece que a série virou um shorts do YouTube ou um TikTok, tá ligado? Que não dá pra ter uma cena com mais de 60 segundos sem cortar. Cara, mas eles falaram isso já, que eles estão adaptando as séries, as coisas que eles estão fazendo para um novo formato, que as pessoas não têm mais paciência. Cara, já foi tempo em que as pessoas assistiam algo sem encostar no celular. Hoje em dia a pessoa tá assistindo alguma coisa, aí do nada, aí fica ouvindo o que tá, não consegue se ligar, tá ligado? Ser, tipo, coisas que realmente vai chamar a atenção da pessoa. Mas tipo assim, às vezes, não é nem questão, o mundo tá vivendo isso daqui. O mundo tá vendo isso aqui. Então, mesmo que vai assistir na TV, não larga isso aqui. Às vezes a história é muito boa, mas a pessoa tá mais preocupada. Vou ver um videozinho aqui rapidinho, vou dar uma rolada aqui no Instagram. Porque quer o tempo todo de dopamina, entendeu? Mas às vezes o negócio ali tem que ser calmo, é gradativo, entendeu? Aí a Netflix tem que se adaptar a essa merda de mundo que a gente tá vivendo hoje. Tudo tem que ter um efeito sonoro ou uma música pra carregar a cena. Tudo tem que ser épico e dramático, nada é mais simples como era. No fim, cara, esse é o erro que matou pra mim o que fazia Stranger Things ser tão especial. A série não perdeu qualidade por falta de orçamento ou porque ela simplesmente ficou ruim. Na verdade, aconteceu quase o oposto. Ela ficou muito maior, mais cara, muito mais grandiosa. Mas foi nessa tentativa de sempre superar a si mesma que ela acabou abandonando aquilo que fez o público se apaixonar por ela lá no começo, sabe? A primeira temporada parecia uma história absurda acontecendo em um mundo completamente normal. E é justamente isso que tornava tudo assustador e mágico ao mesmo tempo. Já nas temporadas mais recentes, parece que a história foi moldada em função de construir grandes momentos épicos, de cenas virais e de muito fanservice. E claro, ainda existem episódios incríveis e cenas memoráveis, como a do Will ganhando poderes, por exemplo, mas aquela sensação de estar observando algo genuíno, quase íntimo, acabou ficando pra trás. Stranger Things não caiu porque mudou, ela caiu porque esqueceu como ela própria funcionava. Rapaz... Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se curtiu essa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou! É bom a gente ver uma análise de pessoas que focam nisso, né? Porque às vezes a análise é um pouco diferente da nossa e a gente pode... entender como não entender. Algumas coisas ali eu achei, que foi coerente pra caramba. Mas eu também acho que foi um pouco de preguiça, né? Eu acho que nesse final aí foi um pouco de preguiça. Eles focaram muito naqueles episódios
chave, que são os episódios, como ele falou, do Will ganhando poderes. Aquele ali foi o que carregou a primeira parte, entendeu? Aí teve também a luta lá, que tava esperando a luta final. Porra! Só esse aqui de luta. Ah, não, cara, não. Pra mim foi preguiça. Aí os argumentos foram preguiçosos, entendeu? Ficaram muitas pontas soltas. Sim. Trazendo agora o que ele falou lá de como era a filmagem, a iluminação nas primeiras temporadas pra agora. Mano, como eu falei, as pessoas querem coisas rápidas, querem coisas imediatas. Então, é muito difícil hoje você ver uma obra de drama que filma com uma cadência mais lenta, né, bem cadenciado, do que uma parada que fica jogando luz na tua cara, a música o tempo todo, porque o povo quer isso, infelizmente. Exatamente, é mais aceitável pro povo atualmente. Eu gosto de história, eu gosto da construção da história, é bom quando tem ação, é maneiro, mas se a história for bem contada, de maneira que faça você, como ele falou, entrar na cena, pô, não precisa de música, não precisa ficar cortando o tempo todo, é tudo construção. Com algumas coisas eu concordo com ele, outras não, e concordo com você também. Hoje tá tudo muito rápido, as pessoas querem soluções rápidas, as pessoas querem ver um filme e já querem saber a história rápido, mas também ficar enrolando pra contar a história, isso faz a gente não querer assistir mais as coisas também. Então, tudo depende de como é contado. Sim. Se está sendo contado de uma forma cadenciada, que você, mesmo que demore, você tá querendo saber ao decorrer da história, tudo tem um início, meio e fim. Então, se o meio é bom, o fim, você vai esperar pelo fim. Agora, se o início é bom e o meio é ruim, você vai dropar, entendeu? É isso que acontece. Então, tudo depende de como é contado. E também depende de quem está assistindo, né? Conclusão, eu achei que eles gastaram muito dinheiro realmente com a série e deixaram um final não muito bom. Final bosta. Eu falo mesmo, não foi bosta. E... Desculpa, não tô falando isso porque a Eleven não morreu, não. Tô falando que o final foi ruim, entendeu? O fato dela morrer... é diferente. Verdade, eu também não tinha preço por nenhum personagem. Cara. Da série foi indiferente. Mas algumas coisas ali ficaram soltas, infelizmente. Mas eu assisti. Também, eu assisti porque eu queria ver o final. Exatamente. Bom, comenta aí o que você achou do opinião. final, rapaziada. A gente quer saber se você gostou, se você não gostou, o que você mudaria, beleza? É isso, o link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.